Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoa a tua vida nesta hora. Segunda Reis, capítulo 4, irmão, nos trata sobre Eliseu aumenta o azeite de uma viúva. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegando o credor para levar os meus 2 filhos para ser escravos. E Eliseu perguntou: que eu hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ele chegava vasilhas e elas enchia. E cheias vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. E então foi ela e fez saber um homem de Deus e disse: vai e vende o azeite e paga tua dívida, e tu e teu filho vivei do resto. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, esta palavra, Eliseu, ele chega na casa de uma viúva. E esta viúva, agora, os credores, ele chega para levar os seus únicos 2 filhos, porque o marido dela tinha deixado uma dívida. O marido desta viúva, além de deixar ela, deixou uma dívida. E naquela época, quando o marido morria e deixasse uma dívida, os filhos eram levados para trabalhar como escravo para pagar aquela dívida. Para trabalhar para pagar aquela dívida. E nós vemos aqui que, chegando o credor para levar os meus 2 filhos para ser escravo, eles iam trabalhar para ser escravo. Ela já estava triste porque tinha perdido o seu marido. Ela já estava triste porque tinha perdido o seu companheiro que sustentava ela e os seus 2 filhos. Talvez você também está triste porque houve uma perca na sua família, na sua vida. Mas o homem de Deus, ele chegou naquela casa. Eliseu chegou como um profeta
E quando o profeta chega, milagres acontecem. E Eliseu fez uma pergunta para aquela mulher: que eu hei de fazer? Que eu hei de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela respondeu. Então, ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija com um pouquinho de azeite. Então ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa. Olha a situação que ela estava vivenciando. Ela estava numa situação de o último recurso dela se acabar, porque ela só tinha um pouquinho de azeite. E ela fala para o profeta: sua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo. A vasilha simboliza a nossa vida. E agora muitas pessoas estão como essa viúva, vazio, com um pouquinho só de unção na sua vida. Mas o profeta fala: vai e pede emprestado vasilha, todos os teus vizinhos, vasilhas vazia e não pouca. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e chegava vasilhas e elas o enchia. Segredo, irmão, do secreto. Jesus mesmo falou: entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, e teu pai que está oculto te ouvirá. Eliseu manda que ela saísse, pegasse vasilhas vazias e agora entrasse no seu quarto, ela e teus filhos, e falasse com aquele que resolve todos os problemas, que é Deus. Se você também entrar no seu quarto, fechar as portas e clamar aquele que resolve os problemas, que é Deus, que é o nosso Senhor Deus, Ele vai multiplicar o azeite. Interessante que quando ela entrou no quarto, ela ali, irmão, mandava trazer vasilhas. E as vasilhas iam sendo cheias. Iam sendo cheia, até o ponto de não ter mais vasilha, dela perguntar a um dos teus filhos: traz-me mais vasilha. E agora um dos teus filhos fala: não há mais vasilha. E ela foi e falou para o profeta: olha, está todas as vasilhas cheias. É assim que Deus quer fazer, irmão. A bênção da multiplicação chegou naquela casa. E o Espírito Santo, que é o azeite, desceu sobre aquelas vasilhas, sobre aquelas vidas. Que você também deixe, irmão, que o Espírito Santo fala e enche o teu coração. Então o profeta diz: vai, vende o azeite, e tu e teus filhos vivei do resto. Aquela mulher virou agora uma empresária, uma comerciante desse azeite. Uma mulher que estava numa situação triste, agora mudou. A sua vida se alegrou e o azeite não parou. E o azeite não quer parar também na sua vida. Amém?
Que Deus vos abençoe, irmão. Assina aí o nosso canal, Pastor Joaquim Carlos Lopes. Medita aí o livro 2 Reis, capítulo 4, e você vai ver como que Deus fala. Joaquim Carlos Lopes, aí no YouTube, para que mais pessoas venham ser abençoadas com essas pregações. Que Deus abençoe você, mas venha nos fazer uma visita aqui na cidade de Juiz de Fora, na rua Licínio Pereira Couto, 360, bairro Ipiranga, Juiz de Fora, Minas Gerais.